Ok, então vamos nessa aula ver o ponto crucial dos estudos dos vetores autorregressivos. Então, esse autor aqui, Sims, ele começou indagando a seguinte problemática. Ele percebeu que se eu tiver aqui, deixa eu até começar a descrever, né? Eu vou deixar anotado para ficar fácil. Se eu tiver aqui um problema de várias equações, né, de equações simultâneas, então se eu tiver equações simultâneas, um total dessas equações que eu vou chamar de M de Maria, e nesse caso, cada uma dessas equações elas vão representar para mim, né, lembrando que eu fiz até uma revisão na aula passada, y igual a x mais b, essa equação aqui, onde eu tenho a saída y, nada mais é do que uma variável endógena, é dentro do meu modelo. Né? Então, se eu tenho n equações simultâneas, m de Maria, eu consequentemente terei m variáveis endógenas. Então, eu posso colocar aqui variáveis endógenas, ou, em outras palavras, variáveis dependentes. E dentro de um conjunto de equações simultâneas, cada uma dessas nossas equações ela pode conter uma ou mais variáveis endógenas e algumas variáveis exógenas. E dentro dessa problemática de solução de sistema, nós vamos precisar fazer algumas restrições que geralmente são feitas de maneira arbitrárias. Por exemplo, a gente exclui uma variável em relação a outra, e quando a gente exclui uma variável, nós temos que retirar ela do nosso sistema e automaticamente o nosso sistema ele vai ficar reduzido, ele vai ficar até mais pobre porque houve a eliminação dessa variável. Então, Sims ele foi e criticou essa ideia, né, lá na década de 90. Esse aqui é um trabalho de 98, mas desde a década de 90 que ele vem publicando várias reflexões a partir dessa problemática de eu ter um conjunto de equações simultâneas e eu precisar trabalhar com elas para conseguir encontrar relações entre essas variáveis e, consequentemente, encontrar um estimador consistente. Ele indagou que não vamos ficar de forma arbitrária eliminando variáveis ou considerando variáveis em relação a outras variáveis, isso de maneira arbitrária. Vamos fazer isso de maneira diferente e vamos não mais excluir as variáveis que a gente tem no nosso fenômeno, mas sim vamos considerar todas essas variáveis. Então, nós iremos considerar a presença de n variáveis endógenas, como se todas elas fossem igualmente importantes. Então, são igualmente importantes. Isso por quê? Porque ele vai ter um mecanismo, uma maneira de eliminar essa ideia entre endógeno e exógeno. Lembrando que o x aqui é o exógeno, e ele vai conseguir fazer essa eliminação a partir da criação desses vetores autorregressivos. Aí veja, eu vou mostrar para você aqui o uso dessa ideia de vetores autorregressivos para dois tipos de variáveis apenas. E eu vou colocar aqui uma variável chamada de y e vou ter outra variável, que pode ser uma série temporal, né, chamada de x de t. Cuidado para não confundir esse y de t e x de t com essas ideias daqui. Né? Isso aqui já é outra coisa, que significa que ambas, as duas aqui no caso, são endógenas. Ou seja, fazem parte do meu modelo. Veja que interessante. E essa relação sugerida por ele é a seguinte: ele está utilizando aqui vetores autorregressivos. Né? Então, na próxima aula também a gente vai fazer uma revisão rápida do que é que vem a ser vetores autorregressivos, para deixar tudo isso aqui bem consolidado. Mas vindo para cá, para a gente entender as relações que ele sugeriu, a gente tem aqui y de t vai ser igual ao meu A1 mais aqui o somatório até j igual a p. Começando de j igual a 1, eu tenho o bj, y, t menos j. Veja só, essa aqui é a primeira defasagem. Né? Eu estou dando uma defasagem. A gente vai entender isso melhor no próximo vídeo, mas continuando aqui, eu vou colocar agora cj, x, t menos j, mais u de 1t. Essa aqui é a minha primeira equação, que ela é endógena em y de t. E também ela é endógena em x de t. A gente vai entender isso já. Deixa eu logo copiar essa parte aqui. Então, eu repito, aqui é j de 1 até j igual a p também. Aqui é dj, y, t menos j, mais somatório. Aqui também, deixa eu botar, né? É 1 até j igual a p. Aqui, j igual a p e igual a 1. Então, E de j, x de t menos j,
mais o de 2t. Vamos prestar atenção agora a essas equações. Note o seguinte, note que eu tenho aqui a minha primeira equação, y de t, que está no tempo presente t, né? E eu tenho uma defasagem dado aqui, ó, em termos de y. A defasagem está sendo dada aqui, ou seja, a autorregressão, a gente está imaginando como se fosse aqui para o y. Só que dentro dessa própria equação 1, aqui eu tenho também a dependência da minha variável aqui, ó, x, que pertence à próxima equação. Tá vendo? Ela pertence a essa equação x, mas ela está também aqui sendo imposta com defasagem também aqui, ó, é t menos j, bem como eu tenho para y t menos j, eu tenho para x também t menos j. E tem a multiplicação aqui do cj, que é a constante, né, que eu vou em busca, vou procurar aqui a partir do método dos mínimos quadrados, por exemplo. Essa parcela também ela é chamada de impulso, eu posso chamar de impulso, ou também de inovação, ou de choque. São vários nomes dados a essa variável daqui, que ela tem característica de ser um ruído branco. Então, ela tem I aqui, que é independente e identicamente distribuída, né? Então, a gente tem I e D, que é a chamada ruído branco, que tem também esses nomes, como eu acabei de falar. Aí você já percebe aqui que a equação 1 ela está estimando o valor presente de y, vamos dizer assim, a partir de valores pretéritos de y e também valores pretéritos da variável x, que ela está aqui também, olha, como uma variável também endógena. Olha só, isso aqui é uma variável pertencente ao modelo. Além dela estar aqui, vamos dizer que ela está exógena, entre aspas, né, aqui dentro dessa equação 1, ela está também aqui, ó, sendo endógena, porque ela está sendo representada como função das demais. Está vendo a combinação? Por isso que eu tenho que essa é endógena, a1, e a 2 também é endógena, ou seja, ambas são endógenas. Aí veja só agora, eu tenho aqui embaixo que eu tenho essa constante, né, que é como se fosse o intercepto, e eu tenho aqui o meu valor pretérito para a variável y, e também pretérito aqui para a minha variável x. Veja que o paralelo aqui está sendo dado, né? E eu tenho que estimar essas outras variáveis aqui, que eu vou circular essa, os b's, d, aqui c, j, tudo isso eu estimo a partir do meu método de mínimos quadrados. Então, método dos mínimos quadrados. Que a gente nas próximas aulas vai entender melhor alguns pontos cruciais que vamos precisar para conseguirmos encontrar, né, ou estimar esses parâmetros e assim ter uma relação entre esses dois nossos conjuntos de vetores. Estou aguardando você na próxima aula para a gente dar continuidade aqui aos estudos. Até logo!